Queridos amigos, que Jesus possa nos abençoar. Para nós é um momento de profundo agradecimento, é um momento de muita sensibilidade, porque estamos tendo a oportunidade de nos envolver na sacrossanta paz do Senhor. Que todos que estamos vinculados nesse momento na rede Amigo Espírita, possamos nesse momento abrir os nossos corações e com isso intercambiarmos nas vibrações da amizade, do intercâmbio, da alegria que o Evangelho nos proporciona. Nós vamos iniciar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, convidando aos nossos companheiros que estão nos acompanhando a buscarmos o livro Leis de Amor, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier ao nosso querido Valdo Vieira. Perguntas que foram formuladas por companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando o capítulo 4, que é intitulado Divórcio, Suicídio e Aborto. Nós vamos iniciar fazendo a leitura das questões que foram trabalhadas na última semana. Então, peço a paciência de vocês para iniciarmos a leitura. Pergunta primeira desse capítulo 4. Compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e às vezes até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado? Resposta de Emmanuel. Qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de encantamento. Esforça-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguindo o certificado de competência, é imperioso a entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico. Pela conquista do diploma que lhe autorize ao exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na responsabilidade, em que anela viver. Assim também o matrimônio. Pergunta número 2. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Resposta. O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios de existências passadas. Pergunta número 3. De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Marido faltoso? Resposta.
é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E a esposa desequilibrada? A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Quem são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Pergunta de número 6, que é a que vamos iniciar o trabalho da noite. Qual a função essencial do lar e da família? Resposta: no caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e às tentações, que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Lar, expressão de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o cadinho purificador das nossas almas. É o centro essencial dos nossos reflexos. Portanto, nele, vamos encontrar o caminho que nos oferece a oportunidade de purificar impulsos para que renovemos decisões. Isso é extremamente importante. Nele encontramos os estímulos ao trabalho, como também as tentações, como nós aprendemos no livro dos Espíritos com Allan Kardec. O tônus, a tônica familiar, ela efetivamente apresenta aqueles desafios que vão efetivamente trabalhar no incentivo, no alento às alegrias, mas também nos apresentam as dores que visam a corrigenda do ser espiritual a caminho da excelsitude. Reflitamos com Emmanuel. Iniciamos o nosso trabalho abraçando a todos os irmãos da rede Amigo Espírita. Abraçamos os nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade, da Rádio Fraternidade de Uberlândia, dos nossos companheiros da Rádio Evoluir de Juiz de Fora, os nossos irmãos da FEAC, e a você que está na sala, falando Espiritismo na Rede Amigo. Pedimos que participem, enviando perguntas, como também as ponderações, e não se esqueçam das vibrações para que todos nós sintonizemos cada vez mais com a espiritualidade, para a gente cumprir o compromisso da noite. Pergunta de número 7. Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? O divórcio, como é visto na espiritualidade superior? Resposta que se divide em 2 parágrafos. Primeiro, o divórcio, conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Observemos como Emmanuel é objetivo, sem postergação. Ele define para nós que às vezes necessário, mas não é caminho salvador quando lutas se agravem. Reflitamos. Estávamos lendo mais cedo a revista O Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira. Nele encontramos uma bela página que foi psicografada pelo ilustre companheiro, amigo, Divaldo Franco, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Nessa página, nós vamos encontrar a benfeitora falando em lições libertadoras, que Jesus representa para nós
regra de ouro para ser vivida em toda a sua musicalidade extraordinária. E o cristão legítimo não se pode permitir interpretações benignas e complacentes com os vícios e as licenças morais da atualidade. Emmanuel se apresenta como um cristão legítimo que não é complacente, que não adocica, que não contemporiza com o que já não efetivamente faz parte, com aquele tesouro que a alma está descobrindo e que precisa implementar na sua intimidade. O momento atual nos faz caminhar refletindo, contemporizando, muitas vezes nos adequando a uma sociedade que está esfacelada nos planos, nos valores moralizantes, em mecanismos familiares que estão vivendo a duras penas e que, em muitos destes, encontramos o divórcio como um mecanismo espetacular de fuga e que nós precisamos refletir com muito carinho sobre o assunto. Vamos continuar ouvindo Emmanuel para não trabalharmos com ideias que podem parecer pessoais. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Portanto, ninguém colhe flores do plantio de pedras. E o plantio traz para nós, portanto, respostas. E precisamos de observá-las com responsabilidade, para chamar para nós aqueles compromissos, estabelecendo metas para resolver os processos, para projetar o nosso coração acima das vaidades humanas, do egoísmo que campeia, que muitas vezes acaba chancelando a fuga das nossas responsabilidades, com alguns discursos que são adequados aos interesses dos seus profitentes. Discurso como que o ciclo terminou, a responsabilidade não justifica mais. E nós vamos vendo doutrinariamente, conforme Emmanuel interpretando Kardec aprofundando o conteúdo para nós, tudo isso significa apenas adiar compromissos. E o Evangelho coloca para nós uma situação importante, que cabe aqui as nossas considerações. Devemos buscar a paz do Espírito ou a paz entre os homens? Nós estamos observando um comentário que está sendo feito no chat. Quando afastamos ou nos afastamos da ferramenta de trabalho, retornamos em condições mais difíceis, talvez em outra oportunidade. Meu querido amigo Arnaldo Ramos, um grande abraço para todos dessa cidade maravilhosa, Santa Rita do Sapucaí. A doutrina espírita vem nos apresentar que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Portanto, nós temos que, na realidade, definir quais são os tesouros que nós queremos arregimentar para a nossa intimidade. Das virtudes ou dos vícios? E aí fica como ponto para refletirmos. Agora, os espíritos são claros. Quando afastamo-nos dos núcleos de responsabilidade, a eles voltaremos. Talvez em situações com muito mais adversidades do que aquelas que estamos enfrentando hoje. Não é, obviamente, um discurso que possa trazer uma ideia de constrangimento, apertando o parafuso mais que ele dá conta.
no seu sentido de imputar medo ou culpa. Mas nós que estamos em doutrina espírita precisamos pensar sobre nossas responsabilidades. Por quê? O trabalho, os desafios, a indiferença, as injunções de um relacionamento, elas são respostas do nosso plantio, seja do ontem ou seja do agora. Agora, não podemos olvidar que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço, como ensina André Luiz. Portanto, existe um planejamento de vida, existe um planejamento familiar. André Luiz nos ensina de uma forma magistral, por exemplo, no livro Missionários da Luz, no planejamento reencarnatório de Segismundo e sua família. Portanto, nós estamos enfrentando exatamente o que nós nos comprometemos a enfrentar. E o que é interessante, quando estávamos de mãos dadas, quando estávamos consorciados no anelo dos sonhos, das esperanças, das injunções românticas. Agora, quando colocamos os pés descalços no chão com pedras pontiagudas da reencarnação, dentro dos labores do dia a dia, costumamos a preferir olvidar o que a nossa consciência deixa claro como notas de responsabilidade. Então Emmanuel vem dizer que só o tempo consegue dissipar as sombras, que amontoamos com o tempo. Ele usa o tempo duas vezes. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o próprio tempo. Portanto, trabalhamos enquanto temos tempo. Pergunta de número 8. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos, desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Arnaldo, eu te peço só um pouquinho de paciência que eu vou tentar te responder. Mas é porque eu já tinha começado a ler a questão de número 8. Eu volto, te prometo. Vamos retomar na leitura. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Por exemplo, essa pergunta ela é muito repetida nas nossas conversações doutrinárias, nos cursos que nós trabalhamos nas casas espíritas, quando o assunto é divórcio. Resposta do nosso benfeitor Emmanuel. Muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime. E não ousamos contestar. Não ousamos contestar. Ele é educador e sabe que a palavra dele tem um poder irradiador incrível, extraordinário. Então observe, ele ditou isso aqui há mais de 50 anos. E nós estamos repercutindo isso hoje, com certeza com a autorização dele lá no mundo espiritual. Continuando. Casos surgem nos quais ele funciona. Casos surgem nos quais o divórcio funciona. Vírgula. Por medida lamentável. Medida lamentável. Medida lamentável. Estou repetindo pela terceira vez. Afastando males maiores. Qual amputação que evita a morte? Mas será sempre quitação adiada. Maneira de reforma no débito contraído. Queridos amigos, no movimento espírita, nós temos encontrado muitas situações em que profundos conhecedores de doutrina espírita
usam belos argumentos para falar sobre esta situação. Em alguns casos, vimos com o passar do tempo que os discursos, na realidade, estavam sendo proferidos para estes mesmos, porque lá na frente foram aqueles que amputaram o membro, que afastaram do núcleo de suas responsabilidades. Não estamos aqui para ajuizar, para aquilatar, longe disso, porque todos nós que vivemos em sociedade, em família, nos relacionamentos, sabemos que existem relações expiatórias, relações provacionais, prova e expiação, e relações missionárias. Missionárias são raras, são muito escassas no nosso mundo escola, bendito terra. Provas, a maior parte. E esta equação, esse percentual, quem fala sobre ele é André Luiz. Expiatórios. No mundo atual, muito ostensivo, muito grande esses grupos. Por quê? São os casamentos acidentes, aqueles que o indivíduo se afastou dos seus objetivos anteriormente estabelecidos por conta das ilusões, das aventuras, não é mesmo? Pelos interesses mundanos, de valores materiais, ou nas precipitações nas escolhas, passando por etapas, não é? Esquecendo aquele movimento que é extremamente importante nas relações do namoro, do noivado, do conhecimento prévio para tomar uma decisão ajuizada, ou pelo menos procurando ter uma margem de erro menor, porque falar em acerto é complexo, dentro das nossas próprias infantilidades, porque muitas vezes no processo que está anelando a alma a outra, preferimos observar aqueles pontos que não representam a verdadeira identidade do ser. Nas precipitações, colhemos os frutos da própria queda no precipício. Existem casos que a providência divina favorece e que os nubentes acabam se encontrando. Mas, quando a prudência não fala alto, nós temos uma margem de erro muito maior. E diga-se de passagem, inclusive, porque se nós não nos conhecemos, como também podemos afirmar que vamos conhecer o outro apenas na fase daquele entendimento prévio? Mas nós queremos falar sobre responsabilidade, nós queremos falar sobre paciência, nós poderemos falar aqui sobre planejamento, sobre construção, sobre observações de afinidades, de hábitos, de tônicas familiares, uma série de questões que envolvem. Mas trabalhando dentro desse contexto já do processo consolidado das relações, nós não podemos olvidar que deixar a responsabilidade, mesmo com justificativas, é apenas reformar. É uma maneira de reforma no débito que já está estabelecido e contraído. Agora eu vou tentar voltar à questão que foi levantada pelo nosso companheiro Arnaldo no chat. Ele está dizendo assim: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime. Ah tá, aqui é a pergunta, não é, Arnaldo? É isso mesmo. Aí mais embaixo ele coloca assim, só um instante porque eu estou tentando pegar, é ruim a gente voltar porque perde o raciocínio. Mas vamos lá, Arnaldo, eu não posso deixar de te atender. Quando o ofendido perdoa e segue adiante, retornamos em outro grupo familiar que nos possibilita o refazimento com pessoas outras que se afinizam com as necessidades? Não tenha dúvida, meu irmão. A gente precisa de observar que, por mais que haja a interrupção no processo e que
isto envolva perdões, vamos dizer assim, bênçãos, trocas amigáveis entre os nubentes, né? Não tenhamos dúvida de que a providência divina vai abrir outras possibilidades. E vamos reencontrar outros corações, não é mesmo? Agora, nós precisamos de avaliar o hiato que fica. É a responsabilidade adiada. E eu não tenho dúvida em afirmar uma questão. Principalmente quando o relacionamento ou a interrupção do relacionamento afeta a terceiros, que geralmente é o que acontece. Principalmente no que envolve filhos. Não tenha dúvida de que ficam marcas. Mesmo que não fiquem marcas dolorosas, mas pode ficar até o incentivo para que estes amanhã sigam os exemplos dos próprios pais. Então, é necessário ponderar e refletir. Vou, com a permissão de vocês, voltar a Emmanuel na questão 9ª, mandando um abraço para todos que estão acompanhando o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, nessas nossas noites tão carinhosas, tão producentes das terças-feiras. E hoje nós estamos caminhando para o 34º encontro. E para nós está sendo motivo de muita alegria. Abraçamos ao nosso companheiro José Aparecido, que hoje está nos brindando, coordenando a sala. José, um grande abraço ao seu coração e da sua companheira, essa amorável irmã que eu tenho ela também como uma mãe. Você é o pai da Rede Amigo Espírita e ela é uma benfeitora que nos acolhe a todos. Vamos continuar. Pergunta de número 9. Por mais ríspidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? Repetindo, por mais ríspidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? Pergunta muito clara, não é mesmo? Então vamos com Emmanuel. Pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. Eu me permito não comentar uma frase tão direta, tão consoladora, tão incentivadora e tão elucidativa. Aqui não tem como tergiversar. Aqui não tem jeito de sair pela tangente. Aqui não tem jeito de dar jeitinho brasileiro. Pagar é libertar-se. Não acertar as contas é continuar escravo. Tanto que o indivíduo costuma, não é? Até se desvinculando, ele vai ter sempre uma marca na sua intimidade. Algum ponto negro, alguma nota de sombra, quando as questões da interrupção foram no seu sentido de uma fuga, de um adiamento. Vocês não tenhamos dúvida disso. O passado deixa marcas. Vamos continuar na questão de número 10ª. Gostaria de pedir as bênçãos de todos, porque eu estou aqui para replicar o pensamento da espiritualidade. E o assunto mexe, remexe, estremece a nossa intimidade, porque atinge a todos nós que estamos no mesmo barco do aprendizado. Ninguém melhor do que ninguém. Uns mais experientes numa área, outros necessitando de estímulos, alguns, eu costumo dizer no meu caso, de puxão de orelhas, e outros no seu sentido de estarem atentos, porque vão entrar num caminho de muitas bênçãos. Questão de número 10ª. Quais são as piores consequências das ligações carnais desditosas? Além daquelas que se apresentam no sofrimento das frustrações ou lesões emotivas? A pergunta aqui tem uma palavra-chave: ligações carnais. Aqui não estamos entrando no diapasão das ligações espirituais, carnais, desditosas.
Resposta: é forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito, dentre as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o suicídio e o aborto, como sendo as mais lastimáveis. Nós estamos num instante de muitos apelos na área da sexualidade. As imagens televisivas, os jornais, as revistas, a mídia, para não dizer alguns ambientes da sociedade, o apelo ao estético, ele é uma nota extremamente agressiva. O ético fica para depois. O moral, esquecido. Valores espirituais, completamente guardados na estante empoeirada do esquecimento. E o prazer momentâneo sendo declamado em verso, em prosa, em música, em imagens, e que batem na porta de todos, indistintamente. É uma formatação de uma sociedade consumista, materialista, e que elege o prazer carnal como meta prioritária. Nós temos que observar com muito critério e carinho, porque se formos avaliar as consequências de tudo isso, nós podemos nos deparar com homicídios, com dificuldades em vários setores, corrupção, dinheiro escuso, tráfico, drogadições, e que muitas vezes são apenas o reflexo de uma construção de sociedade que está sendo alimentada muitas vezes pelos próprios educadores nos lares, favorecendo situações que vão emulando, estimulando crianças, jovens, e o que se vê na sociedade é um estado de muitas preocupações. Doenças de vários matizes em decorrência dos abusos. E aqui nós vamos, com Emmanuel, colocar a par fascinação ou ódio, problemas de obsessão, o que se torna lastimável, principalmente, é o suicídio, levado pelas decepções, pelas amarguras, pela culpa e principalmente o aborto. Porque as consequências, quando surge um terceiro elemento na relação, como muitas vezes iniciada pelos planos da irresponsabilidade, a loucura que a responsabilidade oferta acaba redundando num ato criminoso para com um ser que, em tese, não tem nada a ver com a irresponsabilidade daqueles que foram os profitentes. Nós sabemos que nada acontece por acaso, mas não vamos entrar no mérito. Vamos refletir sobre responsabilidades. Vamos pensar sobre o assunto. E vamos efetivamente promover ações que possam elencar a educação espiritual a partir de nós mesmos, mas também para com aqueles que estão sobre a nossa tutela, nas casas espíritas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Vamos traçar um plano em que Jesus se apresente, porque ele sempre se fez presente,
mas se apresente a partir do momento em que nós passamos a convidá-lo para ser o educador dos nossos corações, através de seus sacrossantos exemplos, que oferecem, num primeiro momento, testemunho, dificuldades, mas que, por consequência, vai nos favorecer nos processos da libertação espiritual, das projeções do amor que a autoiluminação oferta e pela consequente premiação que é a excelsa paz. Queridos amigos da Rede Amigo Espírita, nós estamos mais uma vez nos encontrando na sala Falando do Espiritismo na Rede para mais esse programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que Ismael, benfeitor do Brasil, junto com essa falange do Espírito de Verdade nas terras de Santa Cruz, possa nos ajudar a entender o pensamento destes espíritos que estão na vanguarda, auxiliando-nos para que a evangelização se faça nos domínios de cada coração. Muito obrigado pela sua presença. E você, que vai ouvir esse áudio no seu computador, no seu MP4, no seu iPhone, no rádio do seu caminhão, aquela companheira que dorme ouvindo as palestras, que você nesse momento possa sentir a presença de Deus te sustentando, te inspirando e te convidando para uma vida mais qualificada. Vamos agora a partir para a questão de número 11. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? Resposta: o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante a lei de Deus, de consequências a curto ou a longo prazo, consequências de muitas dores. E a mais dilacerante é o do arrependimento. Que possamos refletir, porque enquanto alguns políticos, alguns interesses da sociedade materialista invadem um congresso para aprovar a regulamentação do aborto, a espiritualidade vem nos mostrar o quanto poderemos ser responsáveis por sermos omissos diante desse fato. Leis, na realidade, existem para os homens que se escravizam a elas. O que importa é o espírito se projetar. Mas nós precisamos de usar os recursos para falar para as pessoas que desde o instante da concepção, a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos explica que ali já tem um sopro de vida. Casos raros que não. Mas ali o espírito já está se vinculando às projeções da reencarnação. E aqueles que cometemos o delito um dia, que possamos buscar em Jesus o nosso refúgio. Porque Deus não imputa o pecado, somos nós que descobrimos a lei. E a solução para os nossos dramas conscienciais é de nos reajustarmos perante a própria lei. Portanto, se tiramos, devolvamos. Se destruímos, vamos reconstruir. Existem muitos corações que precisam de paz, de amigos. Adotemo-nos, abraçamos, que possamos trocar
dádivas. Interessante como a revista O Reformador desse mês foi importante para o estudo de minha parte nesta noite. Porque nessa mesma revista que eu os convido a receber em seus lares digitalmente ou fisicamente, nós temos uma entrevista com o companheiro Antônio Vilela, do Movimento Espírita do Distrito Federal. Ele foi um dos pioneiros para a fundação das primeiras casas espíritas e o próprio movimento da Cidade Luz, sede do nosso Brasil. E no final da entrevista ele vem falar sobre o movimento espírita atual. Que o movimento espírita da atualidade está tendendo muito para as questões teóricas e filosóficas. Nós estamos, de uma forma bem dita, focando muito a parte do estudo doutrinário, que é extremamente elementar, fundamental. Comece pelo começo. Estudemos Allan Kardec. Tem muitos livros bons, mas não teremos competência de analisá-los sem a fundamentação kardeciana. Por isso é que nós também encontramos muitos livros antidoutrinários. Mas isso não é o nosso objeto de conversa da noite. Mas o que nos chama a atenção na fala dele é que nós estamos deixando de lado o atendimento espiritual, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Que possamos refletir, porque precisamos de operacionalizar o aprendizado, porque não existe saber sem prática. O saber não está na cognição, na assimilação de ideias, mas, acima de tudo, de transformar a filosofia em ciência. Foi o cuidado que Allan Kardec estabeleceu, inclusive trazendo a própria metodologia científica da mediunidade no livro dos Médiuns. E, acima de tudo, nos convidando a viver o Evangelho, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, na prática da caridade. Eis o dístico que ficou conhecido os notáveis espíritas do século XX. Cristãos, acima de tudo. Chico Xavier foi um dos grandes exemplos, como outros, tanto dos destaques quanto do anonimato, porque não podemos apenas transferir para alguns o trabalho de uma fileira, de uma equipe do mundo espiritual e do mundo terreno, mas voltando os nossos olhos amigos e respeitosos a esse missionário Chico Xavier. Ele se notabilizou não por ter sido médium ou espírita, deve ter participado de fenômenos de altas expressões. Chico Xavier foi premiado, reconhecido pelo Brasil como um homem de bem. E aprendemos na codificação espírita que o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Chico foi muito mais do que espírita. Ele foi cristão. Ele viveu o Evangelho. E a gente não vive o Evangelho apenas dentro de sala de aula. Com todo carinho e respeito a esse grande incentivo que o movimento espírita propõe para nós, pois nós também somos divulgadores, trabalhamos na unificação. Viajamos para implantar grupos de estudos, mas não podemos olvidar a necessidade de, se praticamos o esporte do corpo, pratiquemos o da alma. Vamos à comunidade, vamos para os hospitais, vamos levar alegria, vamos dar passe, vamos dar pães, vamos dar cobertores, vamos dar sopa fumegante, vamos dar evangelho, vamos telefonar para o vizinho, para o titio distante, vamos praticar a caridade com a esposa, com o marido.
sendo simples, sendo aquele ser que sacrifica. Não vamos ser aquele espírita de terno e gravata, de beca, distante dos sofredores, como nós encontramos em alguns lugares, e respeitamos a posição destes. Mas é incongruente falar de humildade, de simplicidade, distante daquele coração que suplica por um aceno, por um sorriso, por um aperto de mão. Se eu não tenho tempo, porque a agenda não permite, reflitamos enquanto é tempo, se a agenda é mais importante do que a oportunidade de sentir e viver Jesus. Queridos amigos, bondosos irmãos da sala falando o Espiritismo na Rede Amigo, companheiros da Rádio Nova Fraternidade, desse Nordeste maravilhoso, dessas praias belíssimas, dessa cultura de um povo sofrido, de um povo cristão. Nossos irmãos do Triângulo Mineiro, da Rádio Fraternidade de Uberlândia, todos vocês que estão em outros países, na Alemanha, amigos de Munique, companheiros de Frankfurt, que trocamos e-mails, experiências, fazemos palestras pelo Skype, nossos amigos de Portugal, todos vocês, todos nós possamos nesse momento refletir sobre as nossas responsabilidades perante essa poesia da vida. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Vamos trabalhar a questão de número 12, porque o tempo está caminhando para o final. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Muitos deles depois retornam para cuidar de crianças. Muitos deles se comprometem na área da saúde. Muitos deles se comprometem com a evangelização nos centros espíritas. Muitos deles assumem dramas em nível da própria estrutura física. Muitos deles se comprometem na área da educação. Muitos deles se comprometem com leis, trabalham na saúde, vão militar em várias frentes, para não dizer que muitos deles vão viver a frigidez, as dificuldades na área da sexualidade, da impotência. Muitos deles vão ter doenças nas regiões dos plexos mais baixos, cânceres, disfunções. Muitos deles vão ter doenças obscuras, muitos deles vão ter obsessões, vão ter que militar na mediunidade para reequilibrar o plano psíquico, porque utilizamos das energias da sexualidade, que são energias de vida, para destruir. Muitos de nós estamos pelejando para promover a vida, porque impedimos ela um dia. Nos desculpem. Agora nós vamos ler Emmanuel. Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos, sejam impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto
ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. Então nós podemos impedir de uma forma irresponsável ou cruel, impedir a reabilitação e a felicidade no processo de iluminação, na condição de pais, de educadores, de facilitadores, de amigos, pois os filhos se tornam grandes educadores para nós, os pais. Muitos, ao impedir, deixam de ter a presença de espíritos bondosos que viriam para ajudar, ou outros que poderiam vir como inimigos para podermos nos reajustar, aprender a novamente ser amigos. Porque o inimigo de hoje foi o amigo ontem, não tenhamos dúvida. Só o é inimigo porque ele se sente no direito, porque foi espezinhado, traído, dilacerado, assassinado. Passou por augúrias daqueles que hoje eles passam a ter como grandes adversários. Portanto, o cadinho do lar é purificador, magnânimo. O aborto oferece, questão de número 13, o aborto oferece consequências dolorosas especiais para as mães? Resposta: o aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres, que a ele se submetem, impelindo-as a desencarnações prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivos processos de obsessão. Quando, nesse caso, o próprio espírito que foi o seu corpo abortado, num processo de um desequilíbrio crônico, se vincula ao psiquismo, ao campo áurico da própria mãe, se justapondo para cobrar, em alguns casos levando ao processo da loucura, obsessões curto ou a longo prazo, dificuldades deste que está cobrando de perdoar, de compreender a crueldade, a irresponsabilidade. Não é o termo que Emmanuel usa, mas eu gostaria de colocar também a própria infantilidade. E com isso, doenças obscuras podem surgir em decorrência. Aí nós somos visitados por aquela mãe que pergunta: o que eu posso fazer para me resgatar isto? Sendo mãe, minha filha, aprendendo a amar a todos, porque só o amor convence o amor. Só o amor faz luz. Sabedoria é caminho, ensina Emmanuel, mas amor é que faz luz nas trevas da própria ignorância e daqueles que nos sintonizamos no diapasão daqueles planos que vão definir muitas dificuldades no tempo e no espaço. Só amor, caridade, ação, amor. Pergunta de número 14. E os pais? E os pais? Os pais que cooperaram nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores.
Nós atendemos um caso de um ginecologista em nossa instituição espírita há alguns anos, que tinha vivido um grande drama. O seu filho fora assassinado num assalto e ele estava desesperado. E o atendimento espiritual da casa, na qual militávamos e que pudemos participar da engrenagem, porque atendimento espiritual do centro deve ser tratado como um trabalho eminentemente de equipe, com dinâmicas, com etapas, com ofertas terapêuticas espíritas que possam facilitar para que o Consolador se faça no coração daqueles que chegam. Cada um com a sua medida própria, com a sua especificidade, de acordo com as suas necessidades. E esse coração, nós tivemos a oportunidade de nos aproximar. Fizemos o atendimento fraterno pelo diálogo, muitas sessões, muitas vezes. Ele nos ligava em determinadas situações de desespero em seu lar. E com o passar do tempo, ele foi se ajustando, a família foi se recompondo e, graças a Deus, o caminho foi se abrindo. Perder o filho é uma perda irreparável para qualquer pai, que é pai. E, com o passar do tempo, ele foi ingressando nas atividades, participando conosco de sessões espiritistas, mediúnicas, inicialmente pela via do estudo, para ele, no caso, ter se preparado, enfim. Ao longo dos anos, se tornou um grande amigo. E me recordo que, certa feita, ele foi abençoado com a presença do filho, numa sessão mediúnica, através de uma médium, de um valor extraordinário na nossa casa, pela sua dignidade, pela sua sintonia com o mais alto, pela prática do bem, pela vivência cristã. E para todos nós foi uma noite inesquecível. E me recordo que quando as emoções, num primeiro momento, foram vencidas e o diálogo foi se estabelecendo, este companheiro, o filho, que voltava do mais além, veio contar para o pai o motivo de todo o acontecimento. Resumindo, ele, em existência pregressa, houvera sido médico e parceiro do seu pai, que também era médico naquela época. E os dois eram donos de uma clínica e se enriqueceram através do favorecimento de práticas ilícitas, de mecanismos cruéis, e dentre eles estava a prática do aborto. E eles se comprometeram no mundo espiritual a passar, depois de muito tempo de sofrimento no mundo espiritual, de planejamento reencarnatórios, enfim, estamos resumindo porque a dramaticidade é longa. E eles se comprometeram a voltar e passar por esta dificuldade. E naquele depoimento, o filho suplicava para o pai que pudesse ele, o pai, compensar toda aquela dramaticidade da partida do filho, o pai se comprometendo num processo de atendimento a crianças órfãos. E isto veio a se consolidar. Uma obra de um valor exponencial que nós tivemos o privilégio de conhecer. A reencarnação fala, conta, poetiza e pode, se nós nos curvarmos, as lições que vertem do mundo maior através de uma fonte inesgotável de misericórdia, nós podemos mudar o nosso destino, qualificar a nossa vida e nos tornarmos cada vez mais servidores do Senhor. Queridos irmãos, nós teremos que interromper
E prometemos, na próxima semana, em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, voltar ainda nessa questão de número 14, para concluirmos, se Deus quiser, na questão de número 18, que é a última, que assim está descrita: qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz. Portanto, o assunto vai ainda trazer para nós algumas reflexões. Mas antes de caminharmos para a interrupção, eu gostaria de ler uma pergunta que foi realizada no chat, que está vindo do nosso companheiro Frederico Prates. Frederico, um grande prazer estar comungando com você na sala, no aprendizado. Então, eu vou tentar fazer a leitura e vou tentar responder. Vamos lá. Está ele dizendo: se o irmão puder e se der tempo, gostaria que falasse rapidamente sobre embriões congelados. Meu amigo, eu posso até me comprometer a falar mais na próxima semana, mas não tenhamos dúvida, nesse momento, de trazer o próprio pensamento de Emmanuel em outra entrevista, quando ele coloca que todos os recursos que a ciência desenvolve no plano terreno para favorecer a vida, favorecido está o homem por estar alcançando merecimento para que as dádivas do alto encontrem ressonância nos mecanismos práticos da vida na Terra. Jesus afiança para nós, quando discursou com Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O meu reino ainda não é aqui. E Emmanuel vem nos dizer, em mensagem que nesse momento não nos vem à memória, mas eu prometo trazer na próxima semana, que Jesus afiança que um dia o reino dele será aqui também. E quando esse reino se estabelecer a partir do coração e for expandido nos horizontes dos homens que vão habitar essa terra bendita no futuro, não tenhamos dúvida de que as formas de reencarnação estarão num patamar ainda insondável para nós. Portanto, a ciência caminha a passos largos, e que possamos colocar, se possível, dentro da ciência, a religiosidade crística, que há de promover sempre a vida, a saúde, o equilíbrio e a paz. É a paz que o Senhor nos concede. E é a paz que nós, humildes devedores, servidores, gostaríamos de endereçar a todos vocês da rede Amigo Espírita, da sala Falando o Espiritismo, aos companheiros que se encontram nos seus lares, aos irmãos que nesse momento nós convidamos para sentir a presença de Deus dentro do nosso coração. E a espiritualidade, em nome de Jesus, visitando os lares aqui representados. Que nesse momento de prece, de vibrações, possamos rogar a Ti, Pai Celestial, que nos abençoe, mas que também envolva todos que sofrem em humanidade, que se encontram nos lares, nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, no mundo espiritual. Senhor,
sê conosco. Jesus amigo, nos ensine a doutrina da vida. Allan Kardec, ajuda-nos como um mestre escola a compreender e sentir Jesus. Espírito bendito que nos acompanha, para alguns anjo da guarda, para outros o guia, você que está do nosso lado agora, que possamos formar uma grande rede de fraternidade e que Maria Santíssima nos inspire na poesia, na ternura, na arte de conviver com o semelhante, ofertando, fazendo para Ele tudo que gostaríamos receber desta alma bendita. Obrigado a você. Tenha uma noite de bênçãos, de paz. Ave, 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 Cristo de Deus.